Olá, aqui é a Carolina Pfeffer do Vida Sensacional e o vídeo de hoje ele tem um assunto bastante polêmico, né? Tirando macumba, que é energia ruim, a gente chama de macumba, mas a gente entende que é esse trabalho, né? Essa dedicação, né? Em prejudicar a vida do outro em 1 minuto. Essa foi uma frase que eu escutei de um dos meus professores, do Juan Ribot. E ele falou assim: poxa, antes eu achava que era uma coisa muito difícil, muito complexa. Hoje eu tiro em 1 minuto. Então, o que isso significa em outras palavras? Quando a mente do operador, quando a gente está numa mesa de radiestesia e a gente vê essas possibilidades, então a nossa mente se amplia, a gente entende que a gente pode fazer isso. Agora, eu não estou tratando muitas vezes da minha vida. Essa energia ruim devotada a outra pessoa normalmente é daqueles que vêm consultar comigo. Então aí eu trabalho com a minha mente e com a mente da pessoa. Por quê? Tudo é frequência, todos nós temos o nosso endereço energético. E para falar disso, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns elementos químicos, de alguns átomos. Mas enfim, se tudo tem uma frequência que pode ser traduzida numa frequência sonora, numa frequência do espectro luminoso, de uma frequência medida em hertz, enfim, aí as referências mudam. Mas se tudo tem uma frequência específica, essa energia ruim que alguém jogou para cima de você, de mim, de quem quer que seja, é uma frequência também. E se eu tenho sintonia, então eu deixo ela agir na minha vida. Agora, se eu quebro essa sintonia, se eu rompo esse vínculo e dentro da minha mente eu realmente acredito que isso acabou, não tem mais efeito, então aí sim eu consigo o que eu quero. E agora, para, vamos dizer assim, entrar mais no assunto, eu vou falar aqui um pouquinho do seguinte: todos nós, todos, sem exceção, somos feitos de átomos. E cada átomo foi descoberto aqui pelo Bohr que cada átomo ele tem um correspondente. Essas linhas aqui, parecendo código de barras, é quando o átomo eleva e diminui a energia dele. Só que, diferentemente de nós, a nossa energia elevada seria uma energia de alegria, de felicidade. Do elemento químico é quando ele tem mais energia, mais potencial energético e menos, porque é conforme a rotação dos elétrons, não tem nada a ver com humor nem com sentimento. Mas, de qualquer forma, isso forma um padrão. Então, quando lá eles precisam saber se uma estrela, se um planeta, ele é feito de oxigênio, de hidrogênio, de hélio, eles vão buscar dentro desse padrão o que corresponde a cada elemento químico. Então é uma forma de estudar isso daqui. Isso daqui é científico, isso daqui é comprovado. Tanto que aqui ó, na tabela periódica ele já tem essa frequência aqui de cada elemento. Mas como eu disse, isso daqui quer dizer nível de energia, não quer dizer humor do átomo. É diferente da gente. Porque eles são elementos químicos e nós somos seres humanos com mente, com emoção, com espírito, com coração, com um monte de coisa. Então nós interpretamos essa frequência aqui, essas cores, como simplesmente mais energia ou menos energia, o que é diferente da nossa frequência específica. E eu quero apresentar para você um estudo chamado as fotos Kirlian. Todos nós temos uma frequência, como eu te falei, da macumba. Então, se você sintoniza com a macumba, por mais fraquinha, por mais assim, fajuta que a pessoa fale, às vezes foi uma pessoa da tua família que simplesmente no momento de muita raiva olhou para você e falou assim: você nunca vai ser feliz na sua vida. E aqui, assim, quando você sente aquele sentimento que você está perto de ser feliz, isso ficou tão registrado em você que ou você faz alguma coisa, ou você provoca, ou aquilo tá tão bem assentado dentro de você, como um registro tão verdadeiro, que alguma coisa acontece que estraga tudo. Então, quando a gente tem
uma ressonância com alguma coisa e a gente retira essa ressonância, a gente passa a ter outra frequência. Mas veja, a nossa frequência original, a nossa frequência pura e verdadeira, ela sempre permanece lá, sempre. Quando a gente olha aqui os átomos, a gente vê que o carbono, ele é diferente do hélio e ele não vai se tornar hélio por mais que ele se esforce. Então, ele vai ser um ótimo carbono sendo quem ele é. E aquilo que atrapalha a frequência dele, a vibração dele, de picos de energia e baixas de energia, é o que está atrapalhando, não é o que está ajustando, é o que está acabando ali com ele, está desqualificando. Então, da mesma forma, a gente tem que encontrar o nosso centro, a gente tem que encontrar aonde está o nosso perfeito, para que a gente possa ser a gente mesmo, sem nos influenciar, sem nos comparar, sem deixar que aquela praga que rogaram, que aquilo que disseram uma vez, que isso ancore de tal forma na gente que acabe prejudicando toda a nossa vida, toda a nossa energia, fazendo nos sentir vítimas às vezes das coisas, sendo que nós não somos. Então esse estudo aqui das fotos Kirlian, ele entende que através de uma técnica específica dentro de uma máquina, ele consegue identificar o campo energético das coisas. Olha, quando a gente vê lá cadê o mercúrio aqui, ó? Quando a gente pega o termômetro, a gente não enxerga isso daqui no mercúrio. A gente só enxerga aquilo que está lá, né? O líquido vermelho. A gente não vê tudo isso daqui. Da mesma forma, quando a gente olha para uma pessoa, nem sempre a gente vê aquilo que está ao redor dela, da forma como ela transmite a vibração dela, conforme ela transmite aquilo que ela está sentindo. É isso que as fotos Kirlian, ela traz. Alguns chamam de fotografia da alma, mas ela é muito eficiente para identificar exatamente aqui, ó, esse tipo de resultado que a gente espera com um tratamento energético espiritual, como é o da radiestesia. Aqui é da Reconecta São Paulo. Então aqui é um quadro de esquizofrenia e depressão. A gente percebe como a energia aqui, ó, tá toda interrompida. Será que foi o que aqui que aconteceu? É um trauma muito grave? É uma vergonha muito grande que a pessoa passa, uma raiva todo dia, que baixa tanto a energia dela que ela não consegue nem se expressar. E depois da sessão desse tratamento específico, né, da Reconecta, ó, esse campo aqui, ó, ele começa a ser reconstituído, né? Tem ali vamos dizer assim, uma sombra ali luminosa. Então, quer dizer, as coisas começam a fazer sentido. Depois aqui, ó, tem uma foto 2, antes da sessão. Esse lado aqui praticamente tá todo desvitalizado. E depois da sessão, ele recupera muito bem, né? Então, quer dizer, o que significou isso para essa pessoa? É uma limpeza interior, é uma limpeza de coisas muito antigas às vezes, daquilo que falam pra gente no momento de raiva, daquilo que as pessoas que a gente gosta falam pra gente às vezes, sem querer, por querer, para nos ferir por algum motivo, porque elas também estão feridas. Esse aqui é o negócio. Quem fere é porque já foi ferido também. E é isso que essa pessoa tem para oferecer. Quando a gente para de receber esses presentes estragados, vamos dizer assim, a gente devolve para a pessoa e fala, tá bom, entendi isso que você quer me dizer, mas tá bom, tipo, fica com você isso daí, eu não aceito. Então a gente devolve, né, dai a César aquilo que é de César e você fica tranquilo. Por quê? Porque você tem consciência de que aquilo que vem de fora, principalmente para prejudicar, não vai te trazer bem, não vai trazer uma coisa boa para você, não vai fazer você ser uma pessoa melhor. Então a gente devolve. Só que isso a gente só consegue fazer quando a gente está vitalizado, quando a gente está com a nossa energia boa, quando a gente está com certo equilíbrio. Senão, a gente simplesmente entra em ressonância dessas vibrações ruins e a nossa aura fica assim, ó, cheia de buracos, às vezes muito exagerada em alguns aspectos, né? Aquelas pessoas que
às vezes falam demais, pensam demais, né? E tem dor lá no estômago, não consegue, às vezes tem dor nas pernas, tem um monte de coisa. Então, quer dizer, um lado tá sobrando, outro lado tá faltando, né? Aí, com a espiritualidade, não, porque isso não existe. Então, quer dizer, são descompensações. E quando a gente tem essa desvitalização, é onde entra bem mais fácil os seres de baixa frequência. Por que que às vezes uma ofensa para uma pessoa dói muito e para outra passa batido? Para uma pessoa em relação a outra determinada, isso é muito difícil. Agora, para essa mesma pessoa se xingar um terceiro, ele nem vai ligar. Por quê? Porque a importância que se dá. Porque é aonde tem ressonância, aonde não tem ressonância. É a tua capacidade de aceitar esse presente e ficar com o buraco lá na aura, ficar triste, ficar depressivo, achar que tem alguma coisa muito errada consigo mesmo, ou devolver o presente para a pessoa e cuidar de si. Peraí, aonde me machucou isso daqui? Então eu vou cuidar disso. Agora, do que é do outro, eu devolvo e tá tudo certo. Então, esse estudo das fotos Kirlian, ele tem por objetivo mostrar pra gente aquilo que tá além daquilo que a gente enxerga. O correto é o nosso campo ficar assim, ó, perfeitinho, fluir em harmonia, estar aqui, ó, com essa, vamos dizer assim, esse campo eletromagnético como se fosse o campo da Terra, mas é o nosso organismo que tá aqui, ó, fluindo, tá tudo em paz, em harmonia e tudo mais. Mas o que acontece muitas vezes é que nós temos uma roleta russa de emoções durante o dia. E quando a gente pensa, né, naquela macumba que fizeram com a gente, então a gente sente muita raiva. Então veja só aqui, ó, a referência dessa foto do Fatos Desconhecidos é a seguinte: quanto mais vermelho e claro, mais ativas são as áreas, tá? Então, quanto mais escuro e azul, é como se fosse um medidor de temperatura. Quanto mais ativo, mais calor. Quanto menos ativo, mais escuro, mais azul, tá? Então aqui, ó, a raiva, ela ativa muito aqui, né? Nossa, até chega, se fosse possível, né? Ó, as mãos aqui super ativas, como se fosse bater no outro. Só que o que isso te traz? Daqui a pouco a gente vai falar ali para baixo de uma outra escala de referências, daquilo que a raiva traz para você. O medo, ele te desvitaliza. Ele tira a tua energia, ele põe só lá no coração, né? Parece assim que tá palpitando aquele medo, aquela coisa, chega a doer. Então, é isso daí. O nojo, olha já a felicidade. A felicidade, ela consegue ativar quase todo o nosso corpo, se não todo o nosso corpo, né? Quando você tá neutro, quando você não tá nem aí, então quer dizer, nada tá ativo ali, você tá neutro, não tem emoções fortes nem nada. Então, isso não necessariamente seja ruim. A questão é estar ativo ou não estar ativo. A felicidade, nem todo tempo a gente está tão feliz assim. Mas o que a gente deve evitar, sentir tristeza. Olha só o dano da tristeza aqui. E se a gente for olhar um pouquinho mais para baixo, aqui, ó, a vergonha. Só praticamente ali dá para ver ó, os olhos, né? Os olhos bastante assim ativos, mas o restante do corpo todo desvitalizado. A depressão, o desprezo. Então, quer dizer, são formas da gente escolher também. Poxa, eu vou acreditar tanto naquela macumba que fizeram para mim, naquela energia ruim que mandaram para mim, ou eu vou escolher viver a minha vida de uma forma melhor. Por quê? Porque assim eu não prejudico a mim mesma. Essa é a questão. E agora aqui eu trouxe um pouquinho desse estudo da Elaine Orives. Ela fala bastante nesse livro aqui, o DNA Revelado das Emoções. E eu vou trazer um material que tá aqui. Esse daqui é se você for olhar, ó, ele é um mapa bastante completo. Ele fala, ela chama de mapa da consciência.
E o que que isso traz pra gente? Quando a gente vai pensar aqui em raiva, a raiva, ela tá inclusive aqui, ó, nessa parte aqui do amarelo quase verdinho. Então, eu vou pensar aqui, ó, a visão de Deus é um Deus vingativo. Ah, Deus vai te castigar. Você já sabe que você tá vibrando na frequência da raiva. Visão da vida, raiva, nível antagônico, tá sempre brigando, tá sempre querendo disputa. A frequência em Hertz, que é uma outra referência que ela traz muito nesse livro aqui, tá? Sobre o estudo dessa frequência Hertz em relação às nossas emoções, é de 150, de 0 a 1000 é de 150. A emoção predominante é o ódio e o processo é de agressão. Quando a gente olha aqui, ó, deixa eu buscar aqui nessa outra figura, aquilo que está mais ativo são as mãos, são ali realmente para agredir o outro. Então faz tudo a ver. Então quando a gente falou aqui no começo desse vídeo sobre os elementos, sobre a frequência de elementos altas e baixas, picos de energia conforme ele se movimenta, a gente tem tipo um código de barras, uma identidade energética aqui. Mas nós que não somos só átomos, somos um conjunto de coisas, nós temos outros elementos que fazem a diferença quando a gente fala desse espectro, dessa manifestação da gente mesmo. A gente fala das emoções. As emoções são as ferramentas, eu acredito que elas são as ferramentas mais poderosas, porque às vezes um trauma que a gente tem de infância, alguma coisa que a gente não consegue superar, isso tá muito mesmo com uma base dentro de uma emoção. E não só uma emoção consciente que a gente entende, mas uma emoção inconsciente, aquela que a gente não enxerga, não lembra de onde que não sabe nem o que está acontecendo, mas você sente aquilo. Às vezes a gente sente repulsa ou atração por algumas pessoas que a gente nem sabe explicar. Tá ali no inconsciente. Mas são essas emoções, elas flutuam entre a nossa consciência, a pré-consciência, o inconsciente, mas elas estão ali o tempo todo. Estão às vezes aguardadas, sufocadas, mas elas se manifestam de alguma forma. Quando a gente olha aqui nessa tabela, que ela é bastante completa, então a gente consegue identificar como que essas emoções se manifestam tanto. Poxa, se eu tô aqui amando alguém, aqui em cima, o meu nível é amor, eu tenho reverência, meu processo é de revelação. Revelação do quê? De Deus, do divino, de mim mesma, né? Eu tenho uma visão da vida benigna. A visão de Deus é amor. Mas veja, às vezes a gente confunde amor com estar apaixonado por alguém. E daí, se eu estou apaixonada por alguém, mas acho que Deus vai vingar, ou o outro vai punir, eu tô aqui embaixo, na verdade. Então, quer dizer, não é uma emoção que domina a nossa vida inteira, é o conjunto. E isso às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente acorda, já liga o rádio e a gente escuta umas 10 notícias terríveis. A primeira manchete já é uma coisa horrorosa. Então, a gente às vezes vive aqui embaixo, aqui no medo, no assustador. Então, tudo precisa ser punido. Aonde que tem, como é que fala? Porque aqui, né, no Brasil existe muita impunidade, existe mesmo. É tudo muito trágico, ó. Daí eu lembro da mágoa, aí eu lembro de alguém que me magoou, que me trouxe coisas ruins. Sinto arrependimento daquilo que eu fiz, daquilo que eu não fiz. Então, quer dizer, são processos que eles vão encolhendo a nossa aura. Diferentemente dessas referências dos átomos ali, do vermelho, do azul, isso daqui quer dizer que dentro da fotografia Kirlian, deixa eu só colocar ela de novo aqui. Nós estamos aqui nesses buracos. Ao invés de sentir alegria, felicidade, iluminação,
que a vida é boa, existem pessoas boas. Não, você vive num mundo onde o mundo é muito cruel, é muito difícil e cada vez vai ficar mais difícil. E ao invés de trazer coisas boas, você está sintonizando com a macumba, com aquilo que falaram para você, com a fofoca, com aquilo que te traz mais para baixo, cada vez mais para baixo. E quando a gente olha o mapa da consciência, é que a gente começa a perceber isso daí. Poxa, então aqui, ó, quando eu sinto coragem, então eu me sinto forte. Agora, quando eu sinto medo, eu tô muito próximo da apatia, a desesperança. E eu já sinto muita culpa de tantas coisas no passado que eu fiz. Então, quer dizer, quem sente culpa merece aquilo que o outro roga de ruim para você. Entende? Então, você entra em sintonia. Não é necessariamente aquilo, vamos dizer assim, isso não te resume a tua vida inteira. Você não é isso daqui. Isso são influências, são desequilíbrios, são coisas que estão erradas. Quando você tenta ser outra pessoa, quando você dá importância demais para uma pessoa que às vezes não é tão importante assim, ou não deveria ser por conta, às vezes, da influência que ela traz para você. Então, quando você para de vibrar na culpa, você não acha que você merece castigo, não. Não, eu mereço ser feliz, eu mereço aqui em cima, ó, tá uma visão de vida completa, perfeita, tudo é bom, e se acontece alguma coisa de ruim, a gente vai procurar resolver. Então você puxa tudo mais para cima, mas para puxar tudo isso daqui para cima, a gente tem que estar com um mínimo de equilíbrio. Se a gente não tiver um pouco de equilíbrio, a gente vai cada vez mais para baixo. Porque é isso. Aí aqui do medo, ó, vem ansiedade. Vem ansiedade e depois vem o arrependimento. Poxa, tantas coisas na minha vida eu fiz e agora não dá para voltar atrás. E você fica ali, você se culpa, aí você quer se destruir. Porque, poxa, quantas coisas terríveis, né, foram feitas, eu magoei, eu disse, eu isso, eu aquilo. Tá bom, o que você pode fazer para melhorar isso? É aceitar esse passado como perfeito. Se não fosse esse passado, você não teria essa consciência. E hoje o compromisso que você deve fazer, que você precisa fazer, é ser diferente. Ser todo dia um pouquinho melhor. É esse o compromisso. É isso que vai honrar esse passado, vamos dizer assim, de tantas coisas erradas, né, que você considera que foram erradas e que você traz isso para você nesse momento de ansiedade, de medo. Então você limpa esse passado construindo hoje um presente diferente. Então hoje, ao invés de você ficar com raiva, ao invés de você trazer mais medo, de você ficar com medo, de você sentir culpa, de você querer fazer maldade para os outros, de você sentir vergonha, de você desprezar o outro, traz essa pessoa para outro nível. Fala, tá, e assim, ok, a gente vem aqui para cima, né, da razão. A razão aqui, ó. Um dia eu fui assim, eu entendo essa pessoa, tudo bem. Eu vou pensar, eu vou tentar perdoar ela, né? Vamos lá, numa dessas coisas. Ou senão a gente simplesmente coloca ela no lugar dela. Nem todo mundo precisa fazer. Então, a gente coloca cada coisa no seu lugar. Ok? Eu uso a razão aqui. Então eu trago para cima. Eu já vivi isso daqui. Eu já entendi isso daqui. Agora, de que forma que eu posso agir para essa macumba que me fizeram para tudo isso? Porque não basta ir lá na mesa de radiestesia, tirar a sintonia, ok, foi cortado o laço, maravilha, mas a pessoa continua acreditando naquilo, continua acreditando muito mais na força aqui do ódio do que na força do amor. Então, aí o que acontece? Você cai em sintonia de novo. Mesmo que não exista macumba nenhuma, praga nenhuma, maldição nenhuma, mas se você acredita nisso,
ela está ali. Você cria aquilo ali para você, sabe? Então, quando a gente fala de radiestesia, de um alinhamento energético, de estar em equilíbrio, é alinhar você, chegar aqui em cima, nessas visões mais elevadas, aquilo que é feito, daquilo que acontece na sua vida, às vezes é simplesmente um ajuste de frequência. As tuas células, elas estão acostumadas com um tipo de hormônio, drenando a corrente sanguínea inteira. Isso é biológico, é químico. As células, elas se acostumam com um tipo de coisa. Elas se acostumam a ter muito hormônio do estresse. Então, os receptores, eles já estão acostumados com aquela enxurrada de hormônio do estresse todo dia. E não vem o hoje. Então, é como se você não tomasse o café, né? Para quem gosta muito de café, faz muita diferença de manhã. Você fica com dor de cabeça, você fica com mal-estar, porque aquele elemento está em falta. E daí, acontece que a pessoa vai, tá lá se sentindo toda iluminada na razão das coisas e não sei o que lá, e acontece, não sei, de alguém fechar o elevador na cara dela. E daí ela fica com muita raiva mesmo. Ela vem aqui para baixo. Então, quer dizer, a vibração média dela, que tava mais ou menos aqui, não sei, de 250 a 310, às vezes cai lá para baixo, porque ela teve algumas outras emoções negativas naquele dia. Em algum momento do dia ela sentiu culpa por alguma coisa. Então a média vai lá para baixo. Isso é um ajuste energético que a gente acaba fazendo. Mas quando a gente se enxerga e a gente se corrige nisso, então, por mais que a gente sinta raiva, tudo bem, sentir muita raiva dessa pessoa, né? Mas a gente volta lá para cima, traz a razão e fala, tudo bem, então eu espero o próximo, tá bom? Tá tudo certo, cada um colhe o que planta e tá tudo bem, sabe? Usa a razão, fala, gente, eu não aceito esse presente que ela me deu, não aceito, devolvo, fala, ó, você quer me irritar hoje, tá aqui, ó, faça bom uso do seu presente, eu não aceito. O que eu quero hoje pro meu dia é um dia melhor, então eu vou buscar sentimentos melhores, é isso. Então a gente sai dessa sintonia de coisas ruins, a gente sai da sintonia daquilo que nos prejudica, daquilo que traz pra gente o sentimento de culpa, sentimento de raiva e tudo mais. São os ajustes energéticos. E quanto mais você vai se ajustando para sintonias mais elevadas, menos essas coisas corriqueiras, esses sentimentos ruins, eles têm poder sobre você. Então, sobre tirar macumba em 1 minuto, é fácil, desde que a sua mente esteja preparada para viver essa nova sintonia de uma vibração mais elevada, de coisas boas vindo. Quando você sente aqui mais confiança, você traz mais coisas boas, ó. Aqui em cada linha dessa tem os seus correspondentes, é aquilo que é mais próximo, aquilo que atrai, aquilo que tem ressonância com você. Por que as coisas grandes e maravilhosas, às vezes, você pensa assim, não, acontece com outras pessoas lá bem longe, porque você não acredita que isso possa ter ressonância com você. Quando você faz por merecer e você faz, vamos dizer assim, você trabalha por isso, as coisas vão vindo, vão fluindo, vão se construindo de uma forma melhor, tá? Então, gente, o tema desse vídeo era, né, tirar a macumba em 1 minuto, mas a questão é essa, profundamente, é a gente ter ressonância ou não, é a gente acreditar do fundo do coração ou não. E mesmo que a gente não acredite, se há algum elo, alguma sintonia com esse tipo de coisa, que a gente consiga cortar, que a gente consiga simplesmente descartar, jogar para longe, para que a gente consiga viver uma vida livre e conforme aquilo que é a nossa essência, sem tanta mistura, sem tanta influência dos outros e principalmente sem influências ruins. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.